Bom, pessoal, vamos seguir com o plano da disciplina de resistência dos materiais, né? Então, nos nossos últimos encontros e aulas que discutimos juntos, nós nos preocupamos bastante, primeiro, em determinar qual é a condição de equilíbrio da peça, ou seja, a partir de determinados apoios inseridos no material e na peça, quais que seriam as reações de apoio que esses apoios deveriam receber ou sofrer para que a peça ficasse em equilíbrio. Logo depois, a gente discutiu que eu tenho vários tipos de esforços e as barras e os materiais, em função das cargas ativas e reativas, estarão submetidas a uma série de esforços. E a gente quantificou esses esforços trecho a trecho nos sistemas que a gente estudou. Então, a gente, ao longo de barras, percebeu qual era o esforço normal que cada barra sofreria em cada trecho, qual é o esforço cortante que cada barra sofreria em cada trecho, qual é o momento fletor que cada barra sofreria em cada trecho e qual é o momento torsor que cada barra poderia sofrer em cada trecho, né? Muito embora nós tenhamos nos concentrado apenas em esforços normais, esforços cortantes e momento fletor, para quantificá-los, legal? Bom, o que a gente não analisou ainda é o material. Será que o material suporta esses esforços que chegam nele, né? Então, a gente agora vai colocar na nossa análise a variável material, né? Quando a gente analisou treliça também, a gente só achou as forças que atuariam nas barras da treliça e determinou se elas seriam de compressão ou tração. A pergunta que fica é, tanto para as barras, tanto para as treliças, se os esforços os quais elas são submetidas, ou seja, os esforços internos solicitantes, são compatíveis com os esforços que o material que compõe as barras suporta. Tudo bem? Então vamos seguir adiante. Pois bem, né? Então, só lembrando rapidamente o que já vimos, né? A gente já viu que uma certa carga externa vai provocar, né, esforços internos na peça e a peça poderá suportar esses esforços internos, né? Nós, quando construímos os diagramas, partimos do pressuposto que a barra suportaria esses esforços. O que a gente vai testar agora é, será que ela vai suportar mesmo? Né? A resposta natural que um material dá quando ele é solicitado é a tensão, legal? Uma tensão de reação. Estas tensões de reação, né? É claro que para a peça suportar os esforços que a gente discutiu, eles precisam ser maiores, né, do que a carga que é solicitada. Ou, né, é uma tautologia, mas as tensões solicitantes têm que ser inferiores às tensões existentes do material que compõe a barra que está sendo analisada. Se isso não acontecer, ou seja, se a tensão resistente do material for inferior à tensão solicitante do material, a barra se rompe, o material se rompe, né? Perde equilíbrio e não há estabilidade no sistema. Portanto, né, a gente já solucionou o equilíbrio das seções, agora a gente vai começar a testar estas resistências que os materiais vão aplicar para resistir ou não aos esforços. Bom, só lembrando, a gente já discutiu, os esforços eles podem ser classificados em 4 grupos. O esforço normal, que causa tensão normal, que é de compressão ou de tração. A força cortante, que causa uma tensão tangencial, cisalhamento. O momento fletor, né, que também é uma tensão normal, só que ele tem uma forma de rotação, ele causa tração e compressão, então tem fibras comprimidas e fibras tracionadas. E por último, o momento torsor, que também é uma tensão tangencial, que a peça gira em torno de si própria, também causa um tipo de cisalhamento. Bom, então os esforços externos, ativos e reativos, ou seja, as ações e as reações de apoio, vão manifestar esforços internos solicitantes, que a gente viu que eles variam em função do comprimento, né? Normais, cortante, momento fletor e momento torsor. Então, até agora, a disciplina de resistência de materiais, a gente investiu tempo para quantificar, primeiro, os esforços ativos, as reações de apoio que esses esforços ativos demandariam,
e, em última leitura, os esforços internos solicitantes que atuam em cada trecho da barra. A gente viu, então, que eu tenho tração e compressão, cisalhamento, flexão e torção. Vamos se concentrar novamente na tração e na compressão, ou seja, nos esforços normais, né? Em ambos, né? Vamos perceber como a resistência se comportará para os esforços normais. Lembrando que a resistência ela vai ser uma propriedade de cada material. Então, a resistência do alumínio é diferente da resistência do concreto, que é diferente da resistência do aço, tá? Então, para diferentes solicitações, eu tenho que perceber qual é o material que suporta aquela solicitação. Tudo bem? Bom, então, esforço normal, a gente já discutiu que, bom, se eles forem de tração, a gente vai representar como positivo, se forem de compressão, a gente vai representar como negativo, né? Convenção de sinal, que a gente já discutiu. Tração, positivo, compressão, negativo. Tração, alongamento, compressão, encurtamento. Então, tração, estica a peça. Compressão, esmaga a peça, encurta a peça. Bom, isso que a gente viu até este instante foi uma revisão conceitual dos esforços internos solicitantes. A gente está agora gastando energia para conhecer um pouco mais do comportamento do material para o caso particular dos esforços normais de compressão e tração. O que existe é que o material, os materiais de superfície terrestre, eles têm determinadas propriedades mecânicas, né? Diversas propriedades mecânicas, tá? E a pergunta é como os metais, principalmente que a gente vai estudar aqui, respondem às solicitações mecânicas externas, quais são os tipos de solicitações e quais são essas propriedades dos materiais. Bom, então, a gente tem um material no seu estado sólido. Para o material em seu estado sólido, a gente vai ter dois grupos de propriedades, as propriedades físicas e as propriedades mecânicas. As propriedades físicas são aquelas que elas não sofrem modificação, né? Ou seja, independem da carga, independem da geometria, né? Elas não sofrem qualquer modificação. Então, por exemplo, propriedade elétrica, condutividade elétrica, propriedade magnética, propriedade térmica, propriedade ótica. São propriedades físicas ou grandezas físicas que estão associadas aos materiais que elas não mudam, né? Em função do tipo de carregamento, do tipo de solicitação, de como a peça é carregada, de como a peça é solicitada. Por outro lado, as grandezas mecânicas são aquelas que elas podem ser modificadas, né? Por exemplo, quanto o material suporta a compressão e a tração, que é resistência à tração e compressão. Quanto que o material suporta de resistência à flexão transversal, quanto ele resiste de impacto, quanto ele resiste à fadiga, quanto ele resiste à fluência, a sua dureza, a sua plasticidade, a sua ductilidade, entre outras. Então, as propriedades mecânicas são aquelas que elas se manifestam quando o material ele sofre uma provocação, né? Pois bem, vamos se ater no grupo das propriedades mecânicas, porque as propriedades físicas vocês estão estudando ou já estudaram em ciência e tecnologia dos materiais. Não? Bom, então, o comportamento de um mecânico de um material reflete a sua resposta, ou seja, a deformação, tá? A uma carga, que é a tensão, que esteja sendo aplicada sobre o corpo fabricado deste material. Ou seja, todo material ele vai ter uma resposta, né, quando ele for provocado. E lembra que a nossa provocação agora é esforço. Então, quando há um esforço que atua sobre o material, esse material ele é provocado. A primeira coisa que o material faz quando ele é provocado por uma carga é ele se deformar. Ou ele encurta, ou ele alonga, ou ele gira, né? A primeira resposta que o material dá quando ele é solicitado é sempre uma deformação. E essa deformação ela vai variar e ela vai aumentar ou diminuir em função da tensão, que é a quantidade de esforço por uma certa propriedade geométrica. Então, quanto maior for a tensão, maior será a deformação. Quanto menor for a tensão, menor será a deformação. Então, são intimamente ligadas as deformações e as tensões. Deformação é variação geométrica do material. Legal? Ou variação volumétrica do material. Legal?
Tensão é quantidade de carga em uma determinada geometria. Legal? Bom, então a tensão, do inglês o stress, né, é a medida da intensidade das forças internas atuando dentro de um corpo deformável, consequentemente de forças externas, causando uma deformação relativa deste corpo. Assim, mede a força média por unidade de área e, portanto, sua dimensão é a mesma de pressão. Então, resumidamente, tensão é força sobre área. Quanto maior a força para uma mesma área, maior a tensão. Quanto maior a área para uma mesma força, menor a tensão. Então, tensão é sempre uma propriedade binária. Depende da força e depende da área. Legal? A unidade clássica no sistema internacional é Pascal, tá? Quilo por metro quadrado, tá? Ou quilonewton por metro quadrado. Deformação, por outro lado, né, ou deformation, é a ciência dos materiais, né? É a mudança na forma, na dimensão de um corpo devido a uma força aplicada ou uma mudança de temperatura. Existem dois grandes grupos de deformações, né? O primeiro grupo são as deformações elásticas, que também são chamadas de deformações não permanentes, ou seja, quando o material ele se deforma, quando aplicada uma certa carga, se eu removo essa certa carga, ele volta para o seu estado original, sem deformação. Então, as deformações elásticas são aquelas deformações recuperáveis, não permanentes. Ou seja, quando a tensão é retirada, a deformação também some. Ela volta para o estado original, tá? Então, as deformações elásticas são reversíveis, tá? Sendo resultado de ação de forças conservativas, ou seja, enquanto há força, há deformação. Se não há força, a deformação ela é reversível. Por outro lado, as deformações plásticas são aquelas chamadas deformações permanentes. Então, imagina que você tem um pequeno elástico na sua mão. Você estica o elástico e solta, ele volta para o estado original. Estica o elástico, solta, ele volta para o estado original. Aí você estica o elástico e coloca um pouquinho mais de força. O elástico ele vai esgarçar, não é isso? E aí se você solta, ele até volta um pouco, mas não volta para o estado original. Então, as deformações que o elástico sofreu, que ele não consegue voltar para o seu estado original, são chamadas de deformações plásticas, né? Então, as deformações plásticas são aquelas deformações permanentes. Ou seja, mesmo depois que eu retiro a tensão, essas deformações permanecem, tá? Então, elas são irreversíveis. E os átomos, eles se deslocam quando você tem deformações plásticas, tá bom? Pois bem, a extensão, o alongamento ou deslocamento é a medida da deformação. Então, a forma que eu meço a deformação é chamada de extensão, de alongamento ou de deslocamento, tá? Sempre a deformação, né, o strain, ele é medido a partir de uma referência, ou seja, variação de comprimento por comprimento total original, por exemplo, tá? Que é esse epsilon, né, que chama-se deformação específica, né? Então, o epsilon, que é a deformação específica, é o comprimento deformado L menos o comprimento inicial L0 dividido pelo comprimento inicial L0. Em outras palavras, é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. É mais interessante medir-se essa deformação específica, ou o strain, porque ele relativiza a deformação em função do comprimento total da peça. E aí fica mais fácil comparar os diferentes materiais. Bom, então na tração e na compressão eu vou ter deslocamento, na torção eu vou ter deslocamento, no cisalhamento eu vou ter deslocamento e na flexão eu vou ter também o deslocamento, tá bom? Bom, para medir isso no laboratório, a gente faz um ensaio, que é um ensaio de tração. O ensaio de tração ele tem como objetivo medir qual é a relação que existe entre tensão e deformação. Porque se a gente parte do pressuposto que existe essa relação, a gente quer entender matematicamente como é e qual é esta relação.
Então, geralmente, a gente tem um corpo de prova padrão. Esse corpo de prova, a gente prende ele nas duas extremidades. Uma extremidade fica fixa, a outra começa a alongar o material com uma certa força, né? E aí você coloca um medidor de deformação, que é um extensômetro. A gente já viu vídeos nas aulas anteriores, e eu deixei os vídeos aqui no Teams também para vocês assistirem, sobre esses ensaios de deformação, tá? Bom, aí eu vou ter uma certa tensão e aí eu vou ter um certo deslocamento específico, deformação específica. E eu vou associar isso num gráfico. Então, eu vou aumentando a tensão, conforme eu aumento a tensão, eu aumento a deformação. Legal? O comportamento representativo da curva de tensão de engenharia, que é isso que a gente está medindo, né? Em função da deformação de engenharia. Então, eu tenho tensão e deformação, e todo material vai ter uma curva que representa isso a partir do ensaio de tração. Tá? Eu vou detalhar um pouco como é que a gente analisa esta curva de tensão versus deformação para os materiais, para a gente enxergar os regimes elásticos, os regimes plásticos e as rupturas. Então, bom, a primeira parte é o comportamento elástico, que é esta reta destacada em vermelho, né? Significa o seguinte, que para cada valor de tensão, eu tenho uma deformação imediatamente associada em um regime linear, tá? Então, o regime elástico ele é chamado de regime elástico linear, porque eu consigo associar a tensão e a deformação por uma reta. E o quanto essa reta é inclinada representa o quanto o material é elástico, ou seja, quanto mais inclinado, né? Mais elástico é o material, quanto menos inclinado, menos elástico é o material. Então, essencialmente, eu tenho uma relação linear entre tensão e deformação, que é medido por um coeficiente angular, que é a inclinação desta reta, que é chamada de módulo de elasticidade. Então, veja, se eu dividir a tensão pela deformação, né, a tangente deste ângulo que existe entre a tensão e a deformação é o módulo de elasticidade. Então, esse módulo de elasticidade também é chamado de módulo de Young, e ele é provado pela lei de Hooke. A lei de Hooke, então, é esta que nos apresenta que existe uma relação linear entre tensão e deformação, e que essa relação linear ela é traduzida pelo módulo de elasticidade. Então, em outras palavras, a tensão é o E, que é o módulo de elasticidade, vezes o epsilon, que é a deformação específica. Então, em outras palavras, a tensão, que é igual a força sobre área, é igual a elasticidade que multiplica ΔL sobre L. Tudo bem? Bom, o limite o qual esta reta é válida, ou seja, enquanto a relação de tensão e deformação for linear, este limite, né, que é dado pelo ponto P, é chamado de LP, que é limite de proporcionalidade, que é o limite o qual o material tem a sua tensão proporcional à deformação pelo módulo de elasticidade. Tudo bem? Aí eu vou começar a entrar no regime elástico-plástico, que é uma pequena transição entre o regime elástico e o regime plástico, que é dado nesse trecho que está destacado na curva entre LP e LE. LP lembra que é o limite de plasticidade. LE é chamado de limite de escoamento. É quando o material começa a ter uma grande deformação sem variação de tensão significativa, tá? Esse limite de escoamento, geralmente, né, ele corresponde a 0,002 de deformação específica, ou seja, quando o material se deforma 0,2%, é quando as deformações começam a ser já irrecuperáveis e começa o limite de escoamento. Bom, então aí eu tenho um trecho de transição entre o elástico e o plástico. Se eu traçar uma reta paralela à reta do regime elástico, cuja deformação específica é igual a 0,02, né, eu consigo achar na reta ou na curva de tensão e deformação qual é a tensão que gera esse ponto do limite de escoamento. Aí a gente já começa a ter o material escoando. Quando se diz que o material está escoando, se diz que o material está tendo a sua maior deformação
sem aumento de tensão, que é a primeira parte do comportamento plástico, ou seja, quando o material escoa, significa que as deformações já são irrecuperáveis, tá? E aí o ponto M é o ponto de máxima tração do material, tá? Que é o ápice da curva tensão e deformação. Como isso daí, ou esta relação, ela não é uma relação elástico-linear, a tensão ela tem uma relação com a deformação específica que é dada por uma constante K e a deformação ela é elevada a N, que é o índice de encruamento. Tá? A deformação dada como deformação limite para a máxima resistência à tração é dada como deformação específica última, εu, ou alongamento uniforme. Tá? Quando você começa a ter uma tensão muito maior, né, do que esta, o material ele começa a se alongar e o núcleo começa a perder seção, tá? E aí a resistência começa a diminuir porque se diminui área. Isso é chamada de estricção, que ela acontece para deformações depois do ponto M. Tá? A recuperação elástica ou encruamento é quando eu paro de aplicar carga e o material volta a um estado deformado, tá bom? Antes do escoamento, você pode fazer esses vários alívios e perceber o que acontece com o material. Quando a gente faz isso várias vezes, ou seja, eu carrego o material até uma pequena deformação e paro de carregar. Carrego o material até uma pequena deformação e paro de carregar. A gente vai encruar o material. Então, o material encruado é aquele que passa por vários processos de escoamento, né? E carregamentos sucessivos, e isso geralmente muda a dureza do material, tá? É uma técnica feita geralmente para você aumentar um pouco a resistência do material em detrimento da sua elasticidade. Ele perde a capacidade de se deformar. Aí a gente entra agora no regime plástico chamado região 2, que é o ponto que tende à fratura. Então as tensões começam a reduzir e as deformações começam a aumentar porque eu começo a sofrer estricção, ou seja, o material começa a reduzir de tamanho porque eu começo a alongar, tá? Até chegar à ruptura, que é esse ponto F, que é chamado de fratura, que é o ponto que eu tenho a deformação total, ou εt, tá bom? Então, em resumo, eu vou ter uma curva bastante significativa do material, traduzindo toda a sua vida útil. Além do módulo de elasticidade, a gente pode medir outras coisas no material. Tá? Eu posso medir a sua resiliência, a sua tenacidade e etc. Vamos lembrar que eu consigo transformar a deformação no percentual, ou seja, percentual de deformação é a deformação final menos a deformação inicial, sobre a deformação inicial vezes 100. Posso perceber o aumento ou redução de área total. Então, eu vou medir quanto o material tem de área inicial, menos a área final, dividido pela área inicial, vezes 100. Tá? Quando eu calculo a área formada entre a tensão e deformação, eu tenho duas propriedades, a resiliência e a tenacidade. A resiliência é a capacidade do material absorver energia quando deformado elasticamente. Então, em resumo, vai ser a área formada pela relação elástico-linear do material. Então, vai ser a deformação elástica total vezes a tensão elástica total dividido por 2, né? A área do triângulo. Quando eu calculo a área toda até a ruptura, isso é chamado de tenacidade. Tenacidade é a capacidade do material absorver deformação e energia ao longo de todo o seu carregamento. Enquanto resiliência é a capacidade do material absorver carregamento e energia somente ao longo do regime elástico, tá bom? Então, os materiais dúcteis, né? A gente consegue perceber tudo isso acontecendo no material, a região elástica, a região de escoamento, a região de endurecimento por deformação e a estricção, tá? Os materiais dúcteis, né, são aqueles que a gente consegue perceber um regime de escoamento bastante significativo, tá? Então, o escoamento, como eu já disse, e aqui está definido, caracteriza pela área, pelo trecho de maior alongamento do material. Bom, um material frágil,
ele tem baixa tenacidade. O material dúctil, ele tem grande tenacidade. Então, os materiais dúcteis são aqueles que são capazes de absorver grandes energias sem fraturar. Em outras palavras, são aqueles materiais que possuem maior deformação quando carregados. Os materiais frágeis, por outro lado, eles possuem menor capacidade de absorver energia, ou seja, menor capacidade de se deformar. Em resumo, é um elástico comparado com um pedaço de vidro, né? O elástico você tem grande capacidade de se deformar, material dúctil. Um vidro, se você coloca uma carga, ele rompe, ele não tem capacidade de se deformar. Então o vidro é frágil, o elástico ele é dúctil, tá? Então, para a gente entender isso comparativamente olhando para materiais. Então o material frágil é aquele considerado quando rompe a tração à compressão ainda na fase elástica, você não tem um regime de escoamento. E ele pode ser um problema, porque se ele não se deforma muito antes da ruptura, significa que a ruptura é sem aviso prévio, tá? Por outro lado, os materiais frágeis, geralmente, eles têm baixa capacidade de se deformar, mas boa parte deles tem grande capacidade de resistir cargas, né? Por outro lado, os materiais dúcteis são aqueles que suportam grandes deformações, né? Você consegue perceber o material se deformar claramente antes da ruptura, tá? E são exemplos, o aço, o cobre, o ouro, os materiais metálicos geralmente são dúcteis, boa parte deles, né? E os materiais, as porcelanas, por exemplo, os materiais cerâmicos, eles são materiais frágeis, tá? Então o vermelhinho, ele representa um material frágil, rompe sem se deformar muito. O azulzinho representa um material dúctil, rompe se deformando bastante. Bom, agora, existe uma outra coisa que às vezes se confunde nesse contexto todo, que é a dureza, né? A dureza, na verdade, está medindo a capacidade do material resistir ou não à abrasão, tá? Então, a gente vai colocar uma carga com um certo penetrador e perceber qual é o impacto que essa carga, que esse penetrador, causa no material, tá? E existem várias formas de medir isso, que são os ensaios de dureza, né? Porque você tem diferentes tipos de penetrador. Você pode ter um penetrador com ponta redonda, um penetrador que ele é uma cunha, tá? E aí, para os vários tipos de penetradores que a gente usa para medir a dureza dos materiais, a gente tem várias escalas de dureza, onde as mais comuns são a dureza Morse e a dureza Vickers. E aqui tem a escala de dureza. A escala de dureza Morse, na verdade, ela mede a capacidade de um material riscar o outro. Então, ela é uma escala comparativa, onde o material mais duro, mais difícil de riscar é o diamante, que é a referência, e o mais fácil é o talco, e depois o gesso, tá? Que é essa escala em vermelha na direita. Então, em resumo, rigidez, relação entre tensão e deformação elástica. Diz o quanto o material é capaz de se deformar. Então, o oposto de rígido é flexível. Então, aqui eu estou essencialmente medindo, né, materiais frágeis e materiais dúcteis. Dureza é a resistência à deformação permanente promovida pela penetração ou risco, ou seja, abrasão. O oposto de duro é mole. Fluência é uma deformação ao longo do tempo de um material quando submetido a uma carga ou tensão constante. Então, quando a mesma carga fica carregando o material por longos períodos, você tem uma deformação ao longo do tempo, contínua. Isso é chamada de fluência. Resiliência, a capacidade do material a absorver energia durante o regime elástico. Tenacidade, capacidade total do material a absorver energia até a fratura. Elasticidade, né? É um material que apresenta grandes deformações ao longo do carregamento, né? Ou seja, quando a relação entre tensão e deformação permanece proporcional às tensões. Ductilidade e maleabilidade é a capacidade do material sofrer grandes deformações permanentes, sobre compressão ou sobre tração. E fragilidade, né, é o oposto de ductilidade, que ocorre a fratura com pequenas deformações. Tudo bem? Bom, essa aula foi para a gente entender um pouco a característica das tensões e depois, no nosso próximo encontro, a gente vai começar a entender isso matematicamente, como é que se comporta. Obrigado pela atenção, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.